1 Reis 17. Hoje pela manhã que eu fiquei sabendo, que eu mandei um zap para os irmãos, para que os irmãos pudessem ler, e descobri que eu passei o texto errado. Só Jesus. Em 1 Reis, é próximo, eu falei 18, mas na verdade é o 17. Então você vai ler comigo o texto de 1 Reis, capítulo 17. Veja se tem alguém sem Bíblia perto de você. Se tiver, seja cordial. Diz assim a palavra do Senhor: Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nesses anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Depois a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: retira-te daqui, vai para o leste e esconda-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Elias partiu e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde. Ele bebia do ribeiro. Somente até aqui, feche os seus olhos. Ó Deus, mais uma vez, com a tua palavra lida, peça ao Senhor hoje que venha conduzir, Senhor, tudo que eu for falar nesse lugar. Em nome de Jesus, que todos digam amém. Poder sentar. Conforme eu falei ainda há pouco, eu tenho falado 2 semanas atrás, tenho dito aos irmãos, que eu estaria, a partir de hoje, começando uma série de mensagens falando sobre cuidado para cuidar. Tratado para tratar. E fui direcionado ao livro de 1 Reis, capítulo 17, onde fala do profeta Elias. Aí você pode perguntar: pastor, por que falar de cuidado? Por que falar de tratar? Por que falar de próximo? Porque essa é a nossa missão. Esse tema é um tema muito pertinente para os nossos dias, porque a impressão que dá de vez em quando nós pastores, e eu falo não apenas por mim mesmo, mas eu falo através de outros pastores, parceiros, amigos de ministério, amigos de irmãs em Cristo, como São Bernardo, como Vilar Novo, como Piã, como Três Rios, como Cotia. E nós, conversando, a gente começa a perceber que o quanto a igreja no século 21 tem sido egoísta. O quanto quando eu falo igreja, eu não falo em templos feitos por mão de homens. Sempre que eu falar igreja, é você, sou eu. Amém? Como que a igreja ela tem se tornado egoísta. A igreja ela é muito presente dentro da igreja e para algumas pessoas. A igreja ela é muito amável dentro da igreja para algumas pessoas, para outras não. A igreja ela é paciente dentro da igreja para algumas pessoas e para outras também não. A igreja ela é prestativa para uns e para outros não. A igreja ela é ativa. Ela coloca em prática no momento em que ela quer, na hora que ela quer, dentro da igreja e para quem ela quer. E na verdade, essa série de mensagens que nós estaremos trazendo e estaremos tratando, principalmente no livro de Elias, na história de Elias, no livro de 1 Reis, capítulo 17, 18, 19, e assim vamos,
O propósito dessa mensagem, ou dessa série de mensagem, é fazer você entender qual é o seu papel dentro disso que nós chamamos de igreja, de corpo de Cristo, vamos assim colocar. O propósito desta série de mensagem é fazer você cumprir o seu chamado. Qual é o seu chamado maior? Cuidar de pessoas. É fazer você parar de olhar para você. É fazer você parar de olhar para o seu umbigo e passar a olhar para frente. Para frente, para trás, para o lado, para o outro lado. É fazer você olhar para aquele que é o verdadeiro, o fiel da balança, que é Cristo. É fazer você olhar para Cristo e olhar a história de Cristo e ler os evangelhos e entender quem foi Cristo, a quem você segue, qual é o teu exemplo maior, o que Cristo fez mediante ao próximo. O que Cristo fez? Nós seguimos a Cristo. Cristo era um cuidador de pessoas. Ele cuidava, ele tratava, ele abençoava, ele se importava. E quando eu olho a Cristo, vejo que ele se importava com as pessoas. E ele não se importava com as pessoas pelo que as pessoas poderiam dar a ele. Não, era o chamado dele. O chamado de Cristo era vir por todo mundo. Era abençoar ao mundo, era morrer por pessoas. E toda vez que Cristo encontrava uma figura, uma pessoa, seja lá quem for, seja endemoniado, seja com lepra, seja cego, seja manco, seja mentiroso, seja cobrador de impostos, seja prostituta, seja lá o que for, o que você vê em Cristo é Ele abençoando, é Ele dando a mão, é Ele trazendo essa pessoa para uma nova história, é Ele trazendo o reino de Deus para a vida do perdido, para a vida daquela pessoa. A gente começa essa série de mensagem através dessa figura maravilhosa que é Elias. Você lê a história aqui de 1 Reis, é uma história inesgotável. Elias foi um cara magnífico, é uma pessoa magnífica. Um dos maiores profetas de Israel foi Elias. E quando a gente olha para o leque da vida de Elias, eu fico impressionado, eu olho para a vida dele e percebo que ele não foi só aquele que com poder ele mandou não chover e não choveu. Eu começo a perceber que não foi, Elias não foi, eu não vejo só Elias o poderoso, que mandou cair fogo do céu, o fogo caiu e lambeu o altar. Eu não vejo apenas esse Elias, eu vejo um Elias diferenciado. Eu vejo um Elias que não apenas tem poder, não apenas tem intimidade com Deus, mas ele consegue propagar isso. Elias cuidava de pessoas, não apenas no individual. Elias cuidava no individual e cuidava também no coletivo. Você vai ver no decorrer dessa história esse Elias pelo qual eu estou falando. De repente a gente estava aqui ainda há pouco, os meninos, pastor, você vai pregar sobre Elias. Não, vamos botar aquela música, caia fogo do céu. Eu falei, não, mas o teor não é esse. O teor não é esse. Não, Elias, fogo do céu. Não, o teor não é esse. O teor é outro. O teor é cuidado. Elias era um cara que se preocupava com as pessoas. Elias era um cara que se preocupava com o indivíduo, mas também se preocupava com o coletivo. Se preocupava com a viúva de Serepta, mas também se preocupava com o povo de Israel, se preocupava com Acabe, se preocupava até com Jezabel. Como assim? Sim. Você vai ver que ele foi usado para tratar Acabe e Jezabel. Quando lemos esse texto, vemos que ele cuidou do povo, que ele cuidou, e aqui no capítulo 17, de 1 a 6, nós encontramos esse Elias.
Talvez você faça essa pergunta: pastor, mas por que desse tema? Por que Deus tocou em teu coração? Se ouviu uma mensagem, Deus tocou em teu coração em trazer isso para nós? É por uma única razão, irmãos. Uma razão simples. Se você olhar ao seu redor, se você olhar ao teu próximo, se você olhar a vivência das pessoas hoje ao seu redor, você vai perceber uma carência enorme na vida dessas pessoas. Você vai ver uma falta muito grande no coração dessas pessoas. Necessidades, e por muitas vezes não são necessidades de dinheiro. Por muitas vezes não são necessidade de bens materiais, mas apenas uma necessidade de ser ouvido. O que a gente observa ao nosso redor é uma vida muito difícil, é um mundo muito egoísta, é um mundo muito egocêntrico, sabe? Algo para ele, e pior, que a igreja está entrando neste caminho. Somos um corpo de Cristo, amém? Será que você conhece todas as pessoas dessa igreja? Ah, mas não, porque eu sou assim mesmo. Assim mesmo como? Você não é corpo? A gente entra e sai. E por muitas vezes tem alguém sentado do nosso lado, que de repente só quer um abraço. Eu estava olhando nessa situação lá de Mariana não? Caramba, parece que foi ontem Mariana, né? Foi em 2015. De Brumadinho, perdão. E tinha lá um cartaz, eu não sei se você viu, são cristãos, com certeza são cristãos. Quando eu falo cristão, pastor, mas é que eu vi lá, quando falaram que eram católicos. São católicos cristãos. Para fazer o que eles estão fazendo, são cristãos. É isso que Deus quer que nós façamos. E tinha uma placa lá enorme: se você quiser, eu estou aqui, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada para te oferecer, a não ser o meu carinho e o meu abraço. Tu acha que aquelas pessoas, elas estão querendo o que nesse momento? Carinho, abraço, alguém que se importe, alguém que se importe com ela. De repente você está aqui hoje, tem alguém sentado do teu lado que você nem sabe, mas que queria apenas um abraço teu, e você entra e sai nesse lugar que parece que está com sabe, uma soberba do tamanho do mundo, porque eu sou, não, porque eu sou assim mesmo. Não, nós somos discípulos de Jesus. Repita comigo: eu sou. Diga forte: eu sou discípulo de Jesus. E Jesus não tinha esse negócio, essa chatice, não. Jesus não era chato. E tem hora que tu é chato. Tem horas que eu sou chato. Diga, tem hora que tu é chato. Fala bem. Ô chatice. Sabe? Porque, né? Imagina se Jesus fizesse isso. Não, porque eu sou Deus. Estava morto. Não, porque eu sou poder e glória. Não, porque eu estou sentado à destra de Deus Pai. Não. Está morto. O que muitas pessoas querem é que alguém se interesse por aquilo que ela está falando, por aquilo que ela está pensando, por aquilo que ela está vivenciando. As pessoas hoje não se interessam mais pelo que o outro está falando. Por muitas vezes, para você ter uma noção do grau de ansiedade de muitas pessoas, da carência de muitas pessoas. Eu estou falando isso porque eu cheguei um período que eu passei por isso, né? Minha esposa sempre falou isso para mim: caramba, deixa eu terminar de falar. Às vezes a carência é tão grande que às vezes a gente está falando com alguém. Quem já passou por isso aqui? Tu está falando com alguém. Não, porque o cara te corta. Peraí, deixa eu terminar o meu raciocínio. Não. A pessoa quer ser ouvida. Isso é carência. Alguém já corta alguém aqui na conversa? Tu é carente, mano. Tá carente. Pelo amor de Deus.
A gente quer ser ouvido, me ouça, pelo amor de Deus, me ouça, eu preciso falar. Ouve a minha causa, ouça a minha causa, por favor. Não estou falando de cuidado, quando eu falo de cuidado para cuidar, tratado para tratar, eu não estou falando de cuidado angelical, eu estou falando de nós, seres humanos, cuidando de seres humanos. Os meninos que estão aqui, diáconos, líderes, sabe do que eu estou falando, no sentido que eu já falei outras vezes, e hoje vai acabar entrando aqui na mensagem. Quantas vezes o pastor já falou, irmãos, vamos nos preocupar em saber como estão as pessoas, nos preocupar por que ela não veio ao culto, nos preocupar por que ela está faltando, já tem 2 semanas consecutivas. Irmãos, vamos ligar, irmãos, vamos passar um zap, irmãos, vamos fazer alguma coisa. Por quê? Porque, irmãos, se nós não abrirmos nossos olhos como igreja, as pessoas vão entrar carente e vão sair carente. Como assim, pastor? Carente, mas Deus não preenche. Deus preenche, e Deus usa pessoas para preencher. Deus usa a tua boca, Deus usa o teu abraço, Deus usa as tuas palavras, Deus usa você. Certa vez alguém me procurou, alguém me abraçou, alguém falou, Deus tem algo melhor para você, Deus quer te tirar desse lamaçal de pecado. Certa vez alguém falou isso para mim. Sabe quem foi? Genesi Crisóstomo. Alguém conhece? Conhece? Genesi Crisóstomo. É Crisóstomo. Deus usou aquele homem para falar com um perdido. O interesse de estar tratando desse tema é fazer acender, é resgatar isso dentro de você. Essa visão, de ter o cuidado, de se preocupar com o da direita, com o da esquerda. É fazer criar dentro de você a responsabilidade do cuidado. Aí vem um detalhe muito importante, que de repente você pode estar pensando, pastor está falando aqui da igreja, realmente eu não falo com ninguém, eu vou passar a falar, oi. Tudo bem. Quer matar a gente aqui dentro e fala assim, fala com o irmão do seu lado. Ah, não! Sério? Pô, vem um pastor com esse negócio de fala com o teu irmão do teu lado. E se eu mandar falar assim, olha dentro dos olhos do teu irmão, meu Deus. Se tu pudesse sumir, tacar uma fumaça e desaparecer, você faria isso. Mas o que nós queremos fazer nesse lugar é que você crie essa responsabilidade. Aí vem um detalhe, não apenas para cristãos, cristãos aqui da igreja, mas para pessoas do seu convívio, seja ela quem for. Quando o Senhor fala assim, ame o próximo como a ti mesmo, Ele não está falando, ame o próximo cristão como a ti mesmo. Não, Ele está falando, ame o próximo, ame aquele vizinho chato. Quem tem vizinho chato, diga amém. Ô Senhor, livra ele, livra não, Senhor, para que ele esteja lá, para que ele possa ser convertido. Posso ouvir uma voz que fala para ele que Deus o ama. Sabe aquele vizinho chato, meu Deus do céu, que a vontade que dá, meu irmão, ô Senhor, caia fogo do céu e queima. Sabe, tem horas, mas o Senhor nos chamou, irmãos, ser chamado para estar dentro de uma igreja, sentado num banco, confortável, com um ar-condicionado agora, gelando, diga aleluia. Né? Não é apenas para você vir para a igreja, sentar no banco da igreja. Deus chamou para muito mais. Deus falou para você amar o teu próximo como a ti mesmo. Certa feita, teve uma vez que entrou por essas portas um homossexual e tal, e entrou, aí eu não estava aqui no dia, não sei porquê, eu fui pregar fora, e aí eu me recordo que o Maurício falou, pastor, caramba, eu fiquei preocupado. Cadê o Maurício? Fiquei preocupado, não preocupado com o rapaz, mas preocupado com a igreja. Como é que seria a receptividade da igreja? Porque quando foram pegar o nome dele, ele deu o nome de homem.
Imagina, todo aqui, cabelão. Qual é o seu nome? João. Maurício, oi? Então tá. Irmãos, está aqui com a gente nessa noite o João. E a igreja recebeu. Não, sim, mas recebeu com... Não, sim, mas é um exemplo bom. Eu estou dando um exemplo no sentido, não estou questionando. Eu estou falando no sentido de que a igreja em si, ela não se escandalizou, a igreja abraçou, a igreja aplaudiu, a igreja recebeu com carinho. É nisso que eu estou falando. Sabe, irmãos, é disso que eu estou falando. Deus, ele veio para todos. Deus, ele veio para todos. Deus, ele veio para os perdidos. Deus não veio só para mim, agora eu estou aqui, sabe, bonitinho, aqui no altar, e agora eu sou o santo dos... Não, Deus veio para todos. Deus veio para mim. Jesus veio para você. Um dia eu era pecador. Continuo. Eu era muito mais. Eu continuo pecador, né? Todos nós pecamos. Mas um dia eu estava no mundo e não tinha mais jeito para mim. E alguém que vinha para a igreja, terno, gravata, se preocupou com Eli, calça riada, que ia para baile de sexta a domingo. A minha vida era... Chochomere. Em Chochomere, tu lendo Chochomere, né? Eu sei que você fez no baile passado. A minha vida era essa. E hoje, a minha vida é o quê? Pregar o evangelho a toda criatura. A minha vida é o quê? Falar do amor de Deus. A minha vida é o quê? É estar na casa do Senhor. A minha vida é o quê? É adorar ao Senhor com os meus irmãos. A minha vida é o quê? É adorar o nome dele o tempo inteiro. A minha vida é essa. Mas porque um dia alguém falou do amor de Deus. O próximo não é o cristão somente que está do teu lado, mas é toda pessoa que faz parte do seu convívio. De que adianta dizer Senhor, Senhor? De que adianta cantar para Deus? De que adianta orar aqui pedindo perdão a Deus, se você não tem a capacidade de perdoar nem o teu irmão da sua casa, nem a sua mãe, seu pai, anos sem falar com alguém? Você não é um cristão, desculpa te dizer isso. Cristão que é cristão segue os passos de Cristo. Repita comigo: cristão que é cristão segue os passos de Cristo. Vire para o teu vizinho e fala para ele: cristão que é cristão segue os passos de Cristo. Em João 17, Jesus fala com muita clareza. Ele fala o seguinte: Pai, olha o que Jesus fala em João 17: Pai, que eles sejam um, a fim de que o mundo saiba que Tu me enviaste. Depois desse momento, ele faz uma oração com os discípulos. E ele diz o seguinte, ele diz, Senhor, ele fala, a oração dele é o seguinte: eu oro por aqueles que ainda crerão. Eu oro por aqueles que ainda crerão em mim. Meu Deus. Sabe por quem que Cristo estava orando? Por você, cara de pau. Por mim. Cristo estava orando por mim. Temos que ser um nesse lugar. A tua tristeza tem que ser a minha tristeza. A tua dor tem que ser a minha dor. Por isso que a Bíblia vai me dizer para eu chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Eu preciso entender isso, que se eu não faço isso, eu não tenho a essência de Cristo dentro de mim. Quando entramos nesse lugar, temos que nos preocupar com pessoas, independente de quem ela seja. E, na verdade, eu acho que a frase é o seguinte: é se preocupar com a pessoa sem olhar a face. Quando você olha a face, você questiona. Quando eu falo olhar a face, é olhar de repente, a vida que ela levou, a vida que ela está levando. Se Deus falar para você, abençoa, você tem a obrigação de abençoar sem olhar a face.
Esse é o cuidado que precisamos ter. Ouvir as pessoas, ouvir o coração, escutar as necessidades das pessoas, parar de falar um pouco e ouvir mais as pessoas, porque a gente fala demais. Tem pessoas que estão vivendo uma vida maravilhosa e não estão satisfeitas, e Deus está te dizendo: cala a boca e ouve um pouco mais aqueles que estão mais necessitados que você. Ouça um pouco mais aqueles que precisam de uma palavra, irmãos. Tem pessoas que não precisam de muita coisa, não. Precisa do essencial que você tem, que não é o teu dinheiro, que não é o teu carro, que não é a tua casa, que não são os seus bens. O que ela precisa é de Jesus de Nazaré. Quem tem Jesus de Nazaré, diga glória a Deus. E aplauda o nome dele, em nome de Jesus. Elas precisam disso. Quando o Espírito Santo nos levar a essa consciência de que a nossa missão é essa, do cuidado com o outro, nós vamos nos preocupar. E infelizmente tem muita gente que entra na igreja, parece aqueles pedintes, sabe? Já viu um pedinte? Me dá, Deus me dá, me abençoa. E Deus está te falando: filho, para de pedir, eu sei o tempo certo que eu vou operar na tua vida. Para de pedir a bênção, abençoa a vida de alguém, por sinal, você só quer pedir para você. Você entende? Quando você entender a essência, você vai até querer a bênção, mas você vai se sentir muito melhor abençoando do que sendo abençoado. É melhor dar do que receber. Quando a gente se depara com a história de Elias, a gente entende ele como profeta. A Bíblia não fala dos seus pais, a Bíblia ela não fala muito sobre a sua história, filhos, essas coisas a Bíblia não fala. Temos apenas o nome dele e que ele veio de Tisbé. A única coisa que a gente sabe é que o nome dele, Elias, que quer dizer Jeová é Deus, e que ele veio de Tisbé. Mas esse homem, através da história que nós vamos ler daqui para frente, nós vamos perceber que ele era um homem que cuidava de pessoas. E aí nós vamos aprender algo com Elias. Que se nós queremos ser pessoas melhores, cuidando, servindo e amando pessoas, nós primeiro precisamos ter a consciência de que nós somos cuidados por Deus. Eu preciso ter essa certeza de que Deus tem cuidado de mim, de que eu sou cuidado pelo alto. Eu não sei como foi a tua semana, essa semana que passou. Eu não sei como foi o janeiro. Mas uma coisa eu sei, que se você está aqui nesta noite, está de pé, porque Deus cuidou de você. Eu tive um janeiro bem atípico daquilo que eu estou acostumado a ter, de tranquilidade, de paz, né, amor? Eu até falei para a Rose, as coisas acontecendo, aí eu só falando assim: 1-0, hein, Deus? Caramba, só na palhaça, valeu. Aí daqui a pouco tomamos outra, dentro de janeiro, né? Pau! Ah, papai! Outra! 2-0, hein? Valeu! Aí agora, anteontem, sexta-feira, resolveu um problema. Tivemos que não brigar, mas nos posicionar. Saímos de lá com a cabeça quente, dor de cabeça, a Rose está com dor na coluna, atacou tudo. Aí você fala: caramba, depois de tudo isso, eu tenho a certeza de que Deus em todo o tempo estava comigo naquela sala.
Deus em todo o tempo estava comigo durante esta semana. Deus estava comigo durante todo o tempo, todo o mês de janeiro. Deus está comigo no momento da minha dor. Deus está comigo no momento da minha alegria. Deus está comigo em todo o tempo. Eu preciso ter esta consciência, porque para eu cuidar de alguém, eu preciso ter a certeza de que Deus tem cuidado de mim. Se você está doente, como é que você pode cuidar de alguém que é adoecido? Já viu um doente cuidar de outro doente? Muito difícil. Eu preciso ter essa certeza. Eu lembro que no final do ano nós colocamos, abrimos o microfone para algumas pessoas falar. Contaram as bênçãos. E muitas bênçãos que Deus fez, que Deus operou, que Deus abriu porta, que Deus fez isso, Deus tanta coisa, Deus fez, e tanta coisa. E eu tenho a certeza que se eu fizesse isso aqui hoje mais uma vez, você iria fazer a mesma coisa. Elias sabia que Deus cuidava dele. Mas em 1 Reis, capítulo 17, Elias, antes de começar o ministério dele, com os outros, cuidando dos outros, cuidou da viúva de Sarepta, conforme nós falamos, e cuidou do povo em si. Mas ele precisava aprender, ele precisava ter uma experiência com Deus, do que é ser cuidado. Elias, ele teve essa experiência com o Senhor. O que Deus queria com Elias é falar o seguinte: Elias, você precisa experimentar o meu cuidado para contigo, o verdadeiro cuidado. E sabe, irmãos, tem vezes que Deus cuida de nós e nós nem damos bola para o que Deus está fazendo na nossa vida. E não temos nem a consciência de que Deus está fazendo. Às vezes nós somos só queremos olhar para aquilo que nós desejamos e não conseguimos enxergar Deus abrindo as comportas dos céus. De repente você, já em janeiro, muitas coisas aconteceram, portas se abriram, e você, não, a porta se abriu porque eu tenho uma pechada em tal lugar. Eu consegui aquela promoção porque o chefe é gente boa e ele gosta de mim, aí ele me ajudou e ele me levou àquela condição e eu cheguei naquela situação por causa do chefe. A gente coloca as pessoas como nós, pessoas que não têm poder algum, que não têm força alguma, queremos dar honra para essas pessoas e deixamos por muitas vezes de dar honra àquele que verdadeiramente faz na nossa vida, seja promoção, seja doença curada, seja porta de emprego, seja lá o que for, todas as coisas que acontecem na nossa vida, ela é direcionada pelo nosso Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Quem está por trás disso tudo? Deus. Elias precisava entender isso, Elias precisava entender, e o texto começa a falar de Elias, que veio de Tisbé. E aqui, irmãos, quando depois você pode procurar em algumas concordâncias, vocês estudiosos, tenta achar essa questão, o nome Tisbé nas concordâncias. Você vai ter uma certa dificuldade para encontrar. Você vai ter dificuldade porque Tisbé era uma aldeia. Olha de onde Elias vem. Tisbé era uma aldeia pequena, próxima ao Val de Jaboque, próxima ao local onde Jacó, lembra aquela briga de Jacó com o anjo? É lá. É ali próximo, perto das colinas de Gileade. Então ali é Tisbé, da onde Elias veio. É de lá, daquela aldeia, da onde o vento faz a curva, que foi da onde Deus trouxe a Elias para tratar Elias, para fazer com que Elias fosse esse homem que iria cuidar de pessoas. A primeira lição que a gente vê aqui, e aí de repente você se pergunta, pastor, mas Deus trouxe Elias lá de Tisbé, e qual foi o seminário dele? O seminário de Elias foi a vida. O seminário dele, a escola, ele não foi para a escola teológica, ele não foi para a escola de profeta, mas o seminário dele é a vida com Deus. Elias vem de Tisbé, de um lugar simples, de um lugar remoto, de um lugar onde poderiam falar, será que sai alguma coisa daquele lugar?
E foi de lá que saiu Elias. Esse homem, com um poder sobre ele, um homem que tinha uma intimidade com Deus. E a primeira lição hoje aqui é simples. Pessoas simples podem cuidar de pessoas. Porque às vezes a gente vem com aquela frase pronta: pastor, mas esse negócio de evangelismo não é comigo, é para pastor. Pastor, esse negócio de abençoar pessoas não é para mim, é para pastor. Pastor, esse negócio aí de abraçar, isso é coisa de pastor. Isso é coisa de pessoas simples, que entendem o seu chamado. E não importa, de repente você pode ter uma vida minguada, que eu falo no tocante a estudos, a faculdades. De repente você não tem tanta coisa assim, você não tem essa vida acadêmica, você não fez seminário. É com você que Deus quer tratar, é com você ou é a você que Deus quer chamar, assim como chamou Elias de Tisbé, do lugar mais remoto. Deus olhou para você na terra de Chavante e falou: eis aí o meu servo, pelo qual eu escolho para fazer a minha obra. Quem recebe isso, diga glória a Deus. E a obra do Senhor não é somente cantar, não é somente tocar, não é somente botar gravata no pescoço, não é somente dar aula, não é somente fazer. Não, a maior missão nossa nesse lugar é amar esse chato que está do teu lado. Olha para o teu irmão e fala assim: você é chato, mas eu tenho que te amar. A nossa maior missão é essa. Deus mostra isso para a gente na vida de Elias. De repente as pessoas, os vizinhos de Elias, não davam nada para ele. Mas esse Elias, Deus chama Elias, e Deus chama as pessoas de lugares mais improváveis. Deus chama as pessoas. É por isso que por muitas vezes você se depara com algumas pessoas e você fica escandalizado quando você olha para uma pessoa anos depois e você descobre que ele é um pastor, você descobre que é uma pastora, você descobre que é um missionário, você descobre que é um profeta, você fala: caramba, não é possível. Não é possível que esse cara mudou. Quem nunca fez isso, atire a primeira Bíblia. Esse senso de acusação que nós temos, sabe? Esse senso de não, porque Deus não é possível. Condicionando o poder de Deus na vida de uma pessoa. Irmão, só Deus sabe o que você fez no verão passado. Por isso o salmista, quando olha para Deus, ele fala assim: Senhor, sonda-me. Sabe por quê? Porque ele não pode pedir para uma pessoa comum sondar ele, porque a pessoa é tão pecador quanto ele. Mas Deus não, Deus vê e olha tudo. Deus me vê, Deus te vê. E uma pessoa que por muitas vezes nem imagina o poder que tem, na verdade, o poder não, a força que você tem. O que Deus poderia fazer através da sua vida? A questão não é da onde você vem, a questão não é o tipo de vida que você levava, a questão não é essa, a questão aqui são as pessoas que você vai ganhar para Jesus em 2019. Você não entendeu? Vou repetir, porque acho que você estava dormindo. Diga, irmão, você estava dormindo. Você vai acordar, em nome de Jesus. A questão não é de onde você vem. A questão não é o que você fazia. A questão não é a vida que você levava. A questão é o que você é hoje e o que você vai fazer. Ganhar almas para Cristo em 2019. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluias! É isso. Glória a Deus. Enquanto você está aqui dentro, maravilhoso, ar-condicionado, um pastor legal, pregando aqui para tu ouvir, uma canção maneira, tudo gente boa. Enquanto você está aqui, tem pessoas que estão prestes a se jogar de alguns edifícios. Falta de Deus.
Enquanto você está aqui, de repente não vai muito longe não. De repente tem pessoa lá na sua casa, morrendo, minguando, por falta de palavra, por falta de incentivo, por falta de uma única palavra de Deus na sua boca. E vem para a igreja com aquela cara de crente. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia. Porque, irmãos, Deus está falando aqui. Aquela cara de crente, sabe? De que adianta dar glória a Deus e aleluia se eu estou negando a fé, deixando a minha família de lado? Eu nego a fé. Sou pior do que um descrente. É a palavra de Deus que fala isso. Deus chama pessoas. Olha para mim. Sabe aquele, de repente, não sei, eu não estou falando aí. Sabe aquela pessoa da sua família que não sai da porta da barraca? Sabe, não precisa se levantar a mão não, mas sabe aquela pessoa? Pois é. Eu tenho a certeza de que se você mudar o teu foco, se você fizer algo diferente, Deus tem o poder de daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou 4, ou 10, não sei, Ele pode estar nesse altar pregando a palavra para outras pessoas. Sabe aquele filho que está nas drogas? Eu tenho a certeza que Deus pode usar você para trazer essas pessoas para dentro da igreja. O grande problema é que as pessoas têm largado de mão. O grande problema é que as pessoas têm sido egoístas. A ver que é com aquele papo. Não, porque salvação é individual. Está negando a fé. Está negando a fé, filhote, tá bom? Só para te deixar assim, tristinho. Tá negando a fé. Está negando. Eu preciso fazer, eu preciso botar em prática aquilo que o Senhor me ensinou. E Deus chama pessoas. E nessa noite Deus está chamando você. Deus pode usar você como um vaso de bênção. Não se julgue pequeno, não se julgue, não faça como Moisés, que olha para o Senhor, quando o Senhor chama na sala. Não, Senhor, eu sou pesado de boca, não sei falar. Para, abra a tua boca que eu encherei, diz o Senhor. O que o inimigo vai colocar em teu coração é que vai fazer você se sentir incapaz. Eu sou incapaz. Eu sou incapaz. Você é incapaz de falar, você tem dificuldade para falar, você é gago. Moisés era gago, né? Você é gago. Tem algum gago aqui, gente? Não, mas pô, pastor está falando de mim. Eu era gago quando era criança, era bravo. Não, até hoje, se eu falar rápido, dá uma... É mixagem, DJ pastor ele. Não interessa, Deus quer usar você. Deus quer ganhar a sua família, Deus quer ganhar a sua rua, Deus quer ganhar o seu bairro, Deus quer ganhar lá as pessoas da tua faculdade. Irmãos, o problema hoje é que nós somos mais temperados do que temperamos. E a Bíblia me diz que eu preciso ser o sal da terra. A Bíblia me diz que eu preciso ser o sal da onde quer que eu esteja. Eu preciso salgar, eu preciso temperar, eu preciso ser a luz de Deus aonde quer que eu esteja. O problema é que nós, vou apagar um pouquinho, não precisa não. Infelizmente, você está deixando de lado, está deixando com que Satanás tome conta ou coloque em teu coração a sua incapacidade. Se você me perguntar se eu me sinto capaz de estar aqui em cima, eu vou te dizer, eu não sinto. Só os meninos sabem como é que eu fico. Eles passaram por isso aí no mês de janeiro, né? Eles passaram aquela dorzinha, aquele frio na barriga, aquela coisa, posso ir no banheiro primeiro porque eu estou apertado, né? Aquela coisa... eu me sinto... Que bom que a gente se sente assim, né? Que bom que a gente se sente dependente. Sim, você pode se sentir dependente de Deus, mas não incapaz. Você não é incapaz. Repita comigo, eu não sou incapaz. Imagina se Deus só chamasse os teólogos de plantão.
Eu lembro de uma pessoa, não vou citar o nome, porque de repente você conhece, mas eu lembro de uma pessoa nossa, conhecia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse na ponta da língua. Qualquer texto, o livro tal, é esse. O livro é esse. O texto tal, é esse. Esse. Nem terminou de falar. Esse. Aí uma certa feita procurou. Pastor, esse papo, né? É sempre assim. Porque eu estou pensando em ir embora, porque eu não tenho oportunidade. Tem oportunidade de quê, varão? Porque eu conheço a palavra. E eu queria pregar a palavra. Lembra disso, mano? Tá bom, filho. Tá bom. Pato Novo, né? Era Pato Novo. Estava aí há 1 ano, mais ou menos, ali na lojinha, precisando de gente, né, para trabalhar. Eu dei oportunidade. Eu nunca saí da igreja tão vazio como eu saí naquele dia. Diácono Jean, sério. Bíblia, não, porque a Bíblia, não, porque a Bíblia, sai esse sapato aí na tua lata aí, mano. Meu Deus, teve um livramento aí. Deus não escolhe os capacitados. Glória a Deus. Deus capacita os seus escolhidos. Quem quer ser capacitado por Deus, diga glória a Deus. Ele te capacita. Ele te capacita. Ontem eu estava no meu quarto, um calor, suando. Eu falei, Senhor, dá uma palavra. Sabe quando tu fica assim, Deus não fala? É impressionante, tem hora que Deus te dá um aperto, né? Senhor, me dá uma palavra. Amanhã o povo está lá de manhã, não quer saber não, Deus. O povo vai chegar e quer uma palavra. Fala comigo que eu falo contigo. E aí, Deus esperou para o final do dia, rapaz. Deixou o dia inteiro. Aí fala, que bom que você entende que sou eu que te dou. Que bom que você entende que sem mim nada podeis fazer. Que bom. E sabe qual é a minha frase preferida antes de subir nesse altar, Tony? Não me deixe subir naquele lugar se a tua presença não estiver comigo. Tem que falar. Senhor, eu vou falar para o meu patrão. Senhor, me usa. Senhor, fala. Senhor, me ajuda. E Deus vai te usar poderosamente. Elias saiu de Tisbé, um lugar remoto, e Deus o usou poderosamente com Acabe, com Jezabel. E isso nós vamos estar falando na semana que vem. Mas guarde uma coisa. As pessoas não querem e não precisam do seu dinheiro. As pessoas precisam daquilo que você tem de mais valoroso, que é Jesus de Nazaré. Abra o teu coração. Vamos deixar de ser igreja de banco. Deixar de ser igreja apenas no papel, sabe? Sou cristão, prova. Sou servo de Deus, ganhe almas. Sou usado por Deus. Deus está mais preocupado em ver você sendo usado, ganhando almas, abençoando o próximo, seja lá qual for. Agora nós vamos, semana que vem a gente termina essa mensagem, não deu para terminar, mas nesse momento você vai, olha para mim, nesse momento
nós vamos sentar à mesa com o Senhor. E quando a gente senta à mesa, a gente traz à memória aquilo que o Senhor fez por nós. E o Senhor, Ele mesmo olhando para nós como pessoas tão más, nós somos maus, irmãos. Mesmo assim, o Senhor, Ele se doou por nós. Por isso que eu disse no início da mensagem, a necessidade de você não olhar para mim como exemplo, mas olhar para Jesus. Ele é o padrão. Ele é o fiel da balança. E você vai sentar à mesa com Ele daqui a pouco. E a gente senta à mesa não é apenas para comer, porque nós não estamos com fome. De repente até está alguma pessoa, mas não é para isso, não é para alimentar o teu estômago. Você come do pão e bebe do cálice para lembrar, para trazer à memória aquilo que te dá esperança. Nós chegamos aqui hoje, estamos aqui hoje e só estamos de pé, irmãos. Só não fomos consumidos porque as misericórdias do Senhor se renovaram e tem se renovado dia após dia na nossa vida. E tudo isso por causa de Jesus de Nazaré, que se preocupou comigo. Jesus de Nazaré, que me deu atenção, que olhou para mim, mesmo sendo um pobre pecador, Ele olhou e disse: eu vou abraçar esse sem vergonha. Eu vou mudar a vida desse cara de pau. Eu vou mudar a vida dele. E Deus mudou, assim como Ele mudou a tua vida. Ao sentar à mesa, nós não estamos apenas nos alimentando, mas trazendo isso à memória, lembrando das chicotadas que Ele levou, lembrando do madeiro em suas costas, lembrando dos pregos entrando em suas mãos, lembrando dele cravado ali naquele madeiro. Por amor a mim, por amor a você, Ele fez tudo isso. E é exatamente isso que Ele quer que você faça. Se doe. Larga de lado esse egoísmo de uma vida solitária cristã e passa a viver uma vida de comunidade. Uma vida em conjunto, no coletivo, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. Aleluia! Fazendo parte do ministério maior da igreja, que é amar o próximo como a nós mesmos. Eu não quero sofrer, eu não quero que o diácono Jean sofra, eu não quero me machucar, eu não quero que o Eduardo se machuque, eu não quero sofrer, eu não quero que ninguém aconteça com ninguém. É como a mim mesmo. Isaías 53 diz assim a palavra do Senhor: quem creu em nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como um renovo diante dele, como raiz que saiu de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que nós pudéssemos desejar o Senhor. Ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. E como um de quem os homens escondiam o rosto, ele foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Os homens estavam fazendo isso com Jesus. Aí vem o versículo 4 que diz: verdadeiramente é certo que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos como aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa da nossa maldade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados.